começar a edição de hoje falando de saúde, porque hoje é o Dia Mundial da Anosmia. Você sabe o que é isso? É um dia de conscientização sobre a perda do olfato. Mas para explicar melhor sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o Dr. Luiz Augusto Andrade, otorrinolaringologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, muito obrigado pela chance de nós conversarmos alguma coisa sobre anosmia. Doutor, eu particularmente nunca ouvi falar esse termo anosmia. Explica pra gente do que se trata. Anosmia é a perda do olfato, tá certo? É, para nós, otorrinolaringologistas, isso foi uma condição relativamente comum na nossa prática. Mas depois da pandemia do Covid-21 se tornou mais comum ainda, porque principalmente na primeira onda, a anosmia foi o principal sintoma para você diagnosticar a Covid. A maior parte dos diagnósticos eram daquelas pessoas que perderam subitamente o olfato. Era o sintoma mais inicial que existia. Com o passar do tempo, claro que na segunda onda apareceram outros sintomas, na terceira onda as características do vírus e as características do processo inflamatório foram mudando. Mas muitas pessoas acabaram, infelizmente, ficando como sequela a anosmia. Ou seja, essas pessoas elas não vão voltar mais a ter o olfato? Hoje a gente já tem alguns tratamentos muito efetivos para isso, tá certo? Já havia antes esses tratamentos, mas como mesmo sendo poucas pessoas que ficaram sequeladas no Covid, pelo número de pessoas que tiveram Covid, isso acaba criando um público muito grande. Então, hoje a gente tem vários tratamentos possíveis para recuperação do olfato. Doutor, além da Covid, existem outras doenças que causam a anosmia? Uma simples rinite alérgica pode causar anosmia, sinusites, mas a doença assim, que causa muita anosmia chama polipose nasal, que é uma doença inflamatória do nariz e dos seios paranasais e ela causa muita anosmia. Inclusive, a anosmia nessa doença, ela tem uma tabela para a gente classificar a gravidade e a efetividade ou não do tratamento usando isso. Outras coisas, traumas, por exemplo, se você tiver uma fratura no nariz e machucar a placa olfatória, que é onde carrega a sensação para o cérebro, você pode. Tumores podem causar. O tumor da placa olfatória tem um nome grande, chama esthesioneuroblastoma, ele pode causar anosmia. E outras situações menores, sangramentos de nariz podem causar anosmia também. Tem um público específico? Pode acarretar crianças, adultos, idosos ou não? É mais incomum na criança, mas eu não vou dizer que seja impossível de acontecer, principalmente como sequela de Covid e como manifestação de rinite alérgica. Como é que identifica que é uma anosmia e não uma simples gripe ou outra coisa mais passageira? A anosmia, ela é um sintoma, né? Ela não é uma doença, tá certo? Então, você vai identificar pelo quadro clínico. Se a pessoa estiver gripada, ela vai ter febre, coriza, tosse, espirro, nariz obstruído. Se ela tiver polipose nasal, o básico, além da anosmia, é muita secreção e muita obstrução nasal e uma cefaleia um pouco mais intensa, uma dor de cabeça mais forte. O trauma já vem nítido, né? A pessoa sofreu algum tipo de agressão, acidente de trânsito, alguma coisa do gênero. E o tumor, ele vai ter uma obstrução nasal mais comum de um lado só. Tá? Então, existem outras maneiras de você fazer essa identificação. Quanto tempo é comum a pessoa ficar sem sentir o olfato, doutor? E em quanto tempo a pessoa já tem que se preocupar? Não, eu preciso fazer um tratamento. Se for algo muito rápido, que some e depois volta, tem relação mais com uma doença aguda, uma gripe, uma crise de rinite. Mas quando isso vem acompanhado de outros sintomas, principalmente dor de cabeça, obstrução nasal, secreção, tem que ser feito o diagnóstico o mais rápido possível, porque tratamento existe, vários, tá? E muito efetivos, eu diria. Hoje mesmo, pessoas que tiveram sequela do Covid, da primeira onda, que foi lá por 2020, 2021, elas fazendo acompanhamento, fazendo a terapêutica correta, elas conseguem recuperar o olfato. O tratamento ele é medicamentoso? Sim, o tratamento básico, ele é às custas de spray nasal com uso de corticoide de vitamina A. Algumas situações, o melhor tratamento é o que a gente chama de terapia olfatória, que nós colocamos vários odores para a pessoa ir
sentindo, como se fosse uma fisioterapia para o nariz, uma readaptação daquilo. É o melhor tratamento e o mais efetivo, além do uso do corticoide em spray nasal e da vitamina A. Só que a maneira de usar essas medicações dentro do nariz que é diferente. Quando você tem rinite alérgica, você usa de um jeito, quando você tem anosmia, você usa de outro. Em casos graves, refratários, que nada melhora, existem dois tratamentos mais modernos, que são o plasma enriquecido em plaquetas, que a pessoa tira o sangue, existe um sobrenadante que fica no meio, que são as plaquetas. Você tira aquilo, infiltra na placa olfatória e a colocação de insulina com um curativozinho, que a gente chama de gelfan, na placa olfatória. Esse tipo de tratamento da insulina na placa olfatória ele é mais efetivo em pessoas mais jovens. No idoso, ele não é tão efetivo. É um tratamento que dura em média quanto tempo? Eu sei que deve ser bem individualizado, né? Dependendo de caso para caso, mas ele é demorado? O tratamento à base do spray nasal do corticoide e da vitamina A, você deve usar de 1 a 2 meses e observar. Tá? O tratamento à base da infiltração do plasma enriquecido em plaquetas, ele deve ser feito e a pessoa deve manter a terapia olfatória, continuar usando a vitamina A e o corticoide e observar também de 1 a 2 meses. E a terapia olfatória é até você conseguir recuperar o olfato. A insulina que você usa no gelfone e coloca no nariz, na placa olfatória, você só faz isso uma vez. Tá? E você vai observando e mantendo a terapia olfatória, que é colocar os cheiros para a pessoa sentir. E esses odores, eles vão estimulando a placa olfatória. Doutor, só para a gente finalizar, quais as consequências da pessoa não sentir o cheiro das coisas? Olha, é muito difícil eu dizer isso para você, porque muita coisa pode acontecer. Desde uma coisa simples, até a pessoa estar em casa e sofrer, por exemplo, uma intoxicação por alguma coisa, para ela não sentir, tá bom? O cheiro, a longo prazo, mais questões psíquicas, porque algumas vezes, principalmente a anosmia crônica, ela pode estar ligada à alteração de paladar também. Então, alterações mais psíquicas e você fica sem aquela sensação de poder evitar alguma coisa grave. Por exemplo, uma asfixia por um vazamento de gás. A pessoa pode até morrer numa situação dessa e não sentiu o cheiro do gás no ambiente. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para poder ajudar. Muito obrigado pela chance de estar aqui hoje.